Camadas da Terra e o relevo do planeta. A origem do planeta. Existem várias teorias que explicam a formação do nosso planeta. Uma das mais aceitas é a teoria da grande explosão, ou seja, o Big Bang, que ocorreu aproximadamente há 5 bilhões de anos atrás. Com a explosão, liberação de massas de energia se concentraram, formando astros luminosos e iluminados. Houve um período de resfriamento, ou seja, a formação de chuva, a precipitação de chuva sobre a superfície, causada pela evaporação do vapor de água presente na atmosfera, ocasionou aí, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a possibilidade do surgimento da vida animal e vegetal, a biosfera. A deriva continental e a teoria das placas tectônicas ocasionou a movimentação dos continentes, afastando um dos outros, originando a atual configuração do mundo, que é Europa, Ásia, África, Oceania, América e Antártida. Até então, o continente era único, denominado Pangeia, circundado pelo Oceano Tétis, ancestral do Oceano Pacífico. Podemos observar que a Terra é formada por estratos, ou seja, núcleo, manto e crosta. Quais são as esferas que compõem o planeta? São 4. Elas se interligam, se interrelacionam para dar possibilidade da manutenção e a existência de tudo que há sobre o planeta, bem como no seu interior. A atmosfera, que é a camada de ar que circunda o planeta, é importante porque nela encontramos o oxigênio, essencial à vida humana e de animais e vegetais, a litosfera, que é a parte superior, a parte sólida, a parte superficial, aonde as relações sociais, comerciais e culturais acontecem, né? É aonde o homem edifica pontes, casas, cria cidades, rodovias, planta para a colheita de alimentos, cria animais, etc. A hidrosfera, que é o conjunto de água, podendo ela ser água doce e água salgada, potável ou não, considerando que a água potável é a água propícia para o consumo. A biosfera, que é a esfera da vida, a ecoesfera, onde está localizado aí o conjunto de animais e vegetais, a fauna e a flora. Camadas da Terra. Litosfera é a camada, a primeira camada de fora para dentro, constituída aí da parte externa e interna, onde apresenta o cial e o cima, silício e alumínio, e silício e magnésio, que são os componentes mais presentes nessa camada. É também nela que encontramos os recursos minerais, como o ouro, cobre, o zinco, a casterita, a bauxita, entre outros. A astenosfera é uma camada intermediária, é um manto que também divide em superior e inferior. Ela é provida de mobilidade, de movimentação. Nela estão presentes as ações dos abalos sísmicos, tremores e o vulcanismo. Apesar que eles também são perceptíveis na superfície, como, por exemplo, quando o vulcão entra em erupção, ou quando a atividade sísmica
ocorre aí destruição sobre a superfície do planeta. No caso, tanto o vulcanismo quanto os abalos sísmicos são chamados de forças endógenas, forças construtoras, né, que provêm da construção do relevo, vindas do interior do planeta. E a endosfera, que é o núcleo externo e interno. O externo apresenta no seu estado líquido, ou seja, pastoso, e o interno sólido, devido à alta pressão. Vocês podem observar nessa lâmina uma caracterização da temperatura da crosta, do manto e dos núcleos, bem como também um detalhamento aí das informações da litosfera, da arseonosfera e da endosfera, ou seja, da crosta, do manto e dos núcleos. Observando o desenho, nós podemos perceber que de dentro para fora nós temos o núcleo interno e externo, a descontinuidade de Gutenberg, o manto interno e externo, a descontinuidade de Moiverick e a crosta, ou litosfera. As descontinuidades elas aparecem entre uma camada e outra. São falhas geológicas que estão presentes entre uma camada e outra. Apresento aqui 3 modelos da configuração do planeta. Um modelo antigo, um modelo mais novo e o atual modelo, onde a litosfera, a astenosfera, mesosfera e endosfera. É importante salientar que, com frequência, informações novas chegam aos livros, aos sites, visto que os cientistas, os geólogos, os geógrafos continuam pesquisando muito sobre o assunto. Rocha é um agregado de minerais que se consolidam durante determinado período, elas se fundem originando um tipo específico e característico de rochas. Os minerais são agregados, são substâncias químicas resultantes do processo da ação do calor, da pressão, do intemperismo que ocorre sobre as rochas e que são agregadas ao interior da litosfera, bem como na superfície também alguns. Quais são os principais tipos de rocha? As ígneas ou magmáticas são rochas sólidas, firmes, de origem vulcânica. As rochas metamórficas que originam aí da fusão, da agregação de fragmentos de rochas magmáticas e sedimentares de 2 ou mais fragmentos de rochas oriundas das magmáticas ou sedimentares. E as sedimentares é uma rocha mais plástica, com maior mobilidade. Como eu costumo brincar, é o solo, onde a gente utiliza aí para o cultivo. A característica das rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser extrusivas ou vulcânicas e intrusivas ou plutônicas. As primeiras, que as ígneas, elas apresentam formação na superfície a partir de um resfriamento rápido. Já as ígneas intrusivas ou plutônicas, elas ocorrem próximo ao manto, no manto e na superfície. É uma afloração, é um afloramento de material rochoso e vai originar aí a construção de montanhas, de serras, e está presente na constituição das montanhas e serras. As rochas metamórficas, elas são oriundas da fusão de resíduos particulados das demais rochas já previamente explicadas. Elas se fundem
e originam aí rochas como mármore, ardósia, que têm um valor comercial no dia a dia da população. As rochas sedimentares são rochas de fácil mobilidade. Elas são plásticas, maleáveis. Elas originam a partir do surgimento da decomposição, da ação erosiva de rochas sedimentares, de rochas magmáticas. A ação do vento, da chuva, das águas, do homem, calor, da própria ação dos animais sobre a rocha, vai fissurar essa rocha, elas vão para áreas mais baixas, onde formam aí a constituição dessas rochas, essas partículas, que ocorrem a partir das forças exógenas, as forças modeladoras do relevo. Um exemplo disso é o calcário. Quais são as principais formas de relevo encontrado na superfície terrestre? Os planaltos são áreas mais elevadas, constituídas aí por serras, picos, morros. O que caracteriza o planalto é que é uma área onde o processo de degradação é maior do que o de sedimentação, ou seja, ele perde mais partículas do que recebe partículas de rocha. As planícies são áreas mais ou menos aplainadas, mais baixas, né? Elas são áreas que recebem maior volume de sedimento, ou seja, é uma área onde o processo erosivo não ocorre, e sim o processo de acúmulo, formando aí as bacias sedimentares. Depressões. Podemos ter duas, as absolutas, quando elas estão no nível do mar, ou seja, 0 metro, no mesmo nível do mar, e as relativas, que estão acima, como é o caso do Mar Morto e o Mar Aral, o Mar Cáspio. Depressões são áreas da superfície mais baixas que as formas de relevo que circundam. Ou seja, entre duas áreas de montanha, nós vamos ter uma área aplainada, né, denominada aí de depressão. É uma mudança brusca no relevo. Já o relevo oceânico é formado pela plataforma continental e o talude continental. As regiões pelágicas ou abissais apresentam aí as planícies abissais e as fossas marinhas, bem como as cordilheiras oceânicas, como é o caso do dorsal do Atlântico. A plataforma continental é aquela área que está em contato direto com o continente. Apresenta uma profundidade entre 50 a 500 metros, aproximadamente, e é nela que nós encontramos recursos minerais. A maior parte das atividades pesqueiras também ocorre nessa região. Recursos minerais, como é o caso do petróleo, que também pode ser encontrado em áreas profundas, como é o caso do Brasil, que há pouco tempo atrás localizou o pré-sal. O petróleo encontrado em áreas bastante profundas. Talude continental é uma inclinação que ocorre podendo chegar até mais de 3.000 metros de profundidade. A zona abissal ou pelágica é constituída por diversas formas de relevo, como depressões, montanhas, a formação de ilhas, que podem ser de corais ou de ilhas vulcânicas, e tem áreas que a incidência da luz e a vida não conseguem chegar, ou são raras as vezes que isso acontece. A presença de animais marinhos ou a luz penetrar até essa região. Observa-se aí nos desenhos
que a configuração do relevo marinho é muito semelhante ao relevo terrestre, mudando aí a nomenclatura e a configuração que eles estão emersos pelas águas oceânicas. Muito obrigado, até a próxima aula, se Deus quiser e Deus há de querer.